Olá, está no ar com você mais um Cabeça para Cima, que você sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. E olha, a gente não fala muito a respeito disso, mas você pode assistir a Boas Novas também por parabólica. No nosso site você vai encontrar todas as orientações de como sintonizar a sua parabólica. E aí, mesmo que na sua cidade, no local onde você está, não tenha um canal da Rede Boas Novas, você com a parabólica pode também assistir toda a nossa programação 24 horas por dia. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos honram com a sua audiência, que interagem com a gente, mandando mensagens sobre a nossa programação, fazem críticas e sugestões sobre aquilo que fazemos aqui. Isso é muito bom, porque, na verdade, nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo, de que a gente está conseguindo, com a nossa programação, abençoar vidas. E essa é a missão da Rede Boas Novas, abençoar vidas, de uma forma ou de outra, levar até você o amor de Jesus. É para isso que nós existimos. E muita gente já entendeu qual é a razão de ser da Boas Novas. É por isso que essas pessoas, elas oram pela Boas Novas, elas contribuem, elas fazem parte do exército de semeadores. Semeadores de boas novas para o Brasil e para todo o mundo. Missionários, junto com a Boas Novas, pessoas que se aliam, que se alistam a esse exército e fazem com que nós possamos garantir programação boa 24 horas por dia, fazem com que nós possamos enfrentar todos os nossos desafios. Você que está aí cobrando para a gente a digitalização, os canais digitais chegando na sua cidade, você já é um semeador? Se não, nós estamos precisando de você. Aproveita agora, pega aí o telefone, liga 2112-6300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e vem ser um semeador também. Vem nos ajudar a, além de garantir 24 horas de programação saudável, também poder partir para a digitalização e ter um sinal diferenciado chegando aí para você. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele possa cuidar de você em todos os momentos e atender os desejos do teu coração. Obrigada pela audiência de cada um de vocês. Cabeça para Cima de hoje vai falar com vocês sobre um assunto super atual e que muita gente tem nos perguntado e tem curiosidade. A legislação trabalhista, ela na verdade serve para regular as relações de trabalho e de emprego. As leis trabalhistas, elas vão tratar e definir com clareza quais são os direitos e deveres de empregados e de empregadores. Mas acontece que tem muita coisa mudando aí pelo caminho. E novidades a gente sempre precisa entender quais são e como é que se aplicam. Você sabe o que está mudando? Quais são as novas regras das leis que estão mudando? Pois você vai ficar sabendo hoje aqui no Cabeça para Cima. Nós vamos conversar com você sobre as mudanças na legislação trabalhista. Começamos com o nosso informativo e já um time de especialistas nos ajuda a entender o que está mudando e como. O direito trabalhista, também chamado de direito do trabalho ou laboral, é o ramo do direito que regula as relações existentes entre empregados e empregadores. Ela é estabelecida por meio de um conjunto de normas regidas pela consolidação das leis do trabalho, a Constituição Federal e outras leis esparsas. Dentro do direito do trabalho existem duas figuras principais. Um é o empregado, um indivíduo de pessoa física que presta serviços ao empregador, cuja dependência consiste nos cargos de funções dado por esse, tendo como remuneração um salário prescrito na CLT. O direito do trabalho tem suas origens baseadas nas normas instituídas pela Organização Internacional do Trabalho, as doutrinas e os costumes de um povo e os contratos de trabalho e regulamentos de uma empresa. Isso aí. A gente vai falar hoje não só sobre leis trabalhistas, mas especialmente sobre as mudanças que vêm acontecendo na legislação. A legislação trabalhista, ela tem aí uma fama, vamos dizer assim, de ser muito pesada, ela requer mudanças e algumas coisas vêm acontecendo. Você sabe o que está mudando? Vai saber hoje e com detalhes aqui no Cabeça para Cima. Para nos ajudar nessa compreensão, receba aqui no estúdio Elvis Santos Silva, ele que é advogado especializado em direito previdenciário e também pós-graduado em direito previdenciário. Muitíssimo obrigada. Oi, Celeste, tudo bom?
Isso aí. Direito previdenciário é um negócio complicado, né, doutor? Para muita gente é. Para muita gente, sim. Para mim, até que já estou acostumado, né? Já trabalho nessa área já há pouco mais de 5 anos. Então, para quem não é da área específica, sim, é um pouquinho complicado. Exatamente. Vamos ver o que está mudando nessa área na legislação trabalhista. Sim, sim. Tá bom? Também conosco aqui no estúdio, a Adriana dos Santos Brandão. A Adriana também é advogada, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e também Direito Processual do Trabalho. Processo trabalhista? É isso? Porque quando a gente fala processar o trabalho, está falando dos processos trabalhistas? Processo trabalhista, exatamente. Mas também direitos, né? Que é a amplitude dos direitos do trabalhador. Exatamente, né? Porque nós não temos um código processual trabalhista. Nós temos uma CLT, que é uma compilação de leis e determinados artigos cuidam do processo do trabalho. Então, por isso nós falamos em direito do trabalho, direito processual trabalhista. Isso aí. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Prazer é tudo meu. Tá bom? E olha, completa o nosso time de hoje, o Henrique Sartori. O Henrique, ele é professor de Direito Previdenciário também e vai nos ajudar aqui nos esclarecimentos das mudanças hoje. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Isso aí. Você é advogado também? Eu, na realidade, não advogo, eu só dou aula. Ah, tá certo. Todos os advogados, conhecedores da lei. Gente, essa história, a legislação trabalhista aqui no Brasil, ela é realmente uma legislação pesada quando a gente pensa, né, em comparação ao que existe pelo mundo afora. A nossa legislação, ela é, não sei se cabe essa coisa, mas é pior ou melhor? Eu entendo. Na verdade, o direito do trabalho, ele é um direito paternalista, né? O direito do trabalho, ele cuida dos interesses da sociedade. E, na verdade, precisa, porque é uma guerra entre o trabalhador e o capital. E para que consiga trazer essa igualdade, nós precisamos dessas normas mais rígidas, porque a partir do momento, até uma expressão que a gente costuma usar no dia a dia, né? Eu preciso comer. Então, eu vou me submeter a algumas situações para que eu possa sobreviver. E é em relação por essas questões que a gente precisa da igualdade e tratamos o trabalhador como hipossuficiente. Então, a legislação ela vem para trazer essa igualdade. Entendeu? Portanto, ela vem para garantir os direitos do trabalhador. Exatamente. Né? Também o que são os deveres desse trabalhador, do empregador também. Né? Eu falo sobre essa questão porque, às vezes, parece que a lei é uma coisa mais da empresa, do empregador, do que do empregado, né? Parece que a lei só vai, ou o empregado só vai atentar para a questão legal na hora do processo trabalhista, mas não durante a sua relação de emprego. A lei privilegia um lado ou outro? Bom, como a doutora falou, né, a lei é paternalista, quanto a isso não tem dúvida. A gente parte, como ela bem colocou, né, que o trabalhador é sempre hipossuficiente. Então, há essa desigualdade entre empresa e empregador. Então, como empregado, como trabalhador, é sempre o polo mais fraco da relação, parte do princípio que ele depende mais da proteção do Estado, em face da empresa. Então, não tem dúvida, né? Há como a senhora bem colocou, é uma relação pesada, é uma legislação pesada, não tem dúvida que é. Embora, se a senhora for fazer essa pergunta a um sindicato, ele vai dizer que não, que a legislação brasileira ela ainda não protege o trabalhador o suficiente. Se ela for perguntar à empresa, não, ela é paternalista, sim, protege muito mais o empregador do que a empresa. Então, é um eterno conflito de interesses, né? Quanto a isso não tem dúvida. Essa fala, quando vocês colocam que a legislação ela é paternalista, isso é uma referência de que ela traria uma proteção. Essa visão, né? Depende do lado que olhe, mas seria mais pró-empregado do que empregador. Nós usamos até uma expressão no direito chamado indúbio pro operário, né? Em dúvida, sempre o operário. O lado mais fraco. O lado mais fraco. Isso aí.
E a gente fala na necessidade de mudanças da legislação trabalhista e algumas mudanças estão acontecendo agora. A gente percebe que algumas coisas já até eram previstas em lei, mas que, na verdade, na prática, elas não funcionavam muito bem. E algumas das mudanças propostas agora, elas vêm para fazer essa lei funcionar, na verdade, né? Quais são as mudanças mais recentes da legislação trabalhista? A mais recente, quer dizer, nós podemos, uma parte mais cronológica, né? A anterior, a primeira foi a questão do aviso prévio, né? Que antigamente era somente após um ano, teria 30 dias de aviso prévio, no caso de demissão sem justa causa. Então, o trabalhador precisaria cumprir esse aviso prévio ou o empregador poderia deixá-lo em casa, né, ou indenizaria. Né? Hoje em dia, o que mudou, existe uma pequena divergência na legislação, algumas brechas em relação a isso, mas a grosso modo a partir do segundo ano de trabalho, ele tem 3 dias de garantia. E contando até o prazo máximo de 90 dias, ou seja, a partir de 21 anos de trabalho, ele teria 90 dias de garantia de emprego. Então, ele não poderia demiti-lo. E eu entendi que o legislador, ele faz essas proteções ao trabalhador para que haja uma relação mais contínua entre o empregador e o empregado, para que não haja muitos desempregos. Aí nós podemos até, Celeste, falar a respeito da tributação, que é pesada realmente para o empregador. Então, isso faz com que o empregador não demita, porque se ele for demitir, ele tem multas pesadas para isso e há uma relação maior de trabalho com esse funcionário. Então, a gente está dizendo que o que muda é que o aviso prévio tradicional de 30 dias, ele pode ir agora até 90 dias, né? A partir de um ano de trabalho, o trabalhador ganha 3 dias adicionais por ano de trabalho até o máximo de 90 dias. Qual é a vantagem disso? Fora essa questão que a gente diz, né, que eu tenho algumas questões para colocar, mas coloco depois, né? Isso faz com que o empregador demita menos, isso faz com que privilegie as relações de trabalho, etc. Como é que o senhor vê essa questão, professor? A intenção é justamente essa, né? Fazer com que o empregador pense 2 vezes antes de demitir, porque o encargo aumenta. A razão, sem dúvida alguma, é essa. Mas na prática? Não, na prática, imagino que funcione, né? Porque quanto mais tempo o empregado tem na empresa, né? Mais complicado, mais caro, né? Fica para o empregador demitir. Para dar demissão. Então, quanto mais tempo de casa tiver um empregado, para o empregador, então, tem muitas empresas que não gostam nem de ter muitos empregados que ficam anos e anos numa empresa. Por quê? Caso haja a demissão dele, vai ser muito maior, porque vai ter multa, vai ter vários encargos, ou seja, não vai ser tão bom, ainda mais a multa do FGTS, né? Sim, que é 40%. Na verdade, é 50%, 10% para o governo e 40% precisa transformar, é repassado ao governo e 40% ao trabalhador. Isso. Será que isso não é um tiro que pode sair pela culatra, em vez de o empregador deixar de demitir porque a pessoa vai ficando com mais tempo de casa, ele começa a não ficar com muita gente com mais tempo de casa para não ter que arcar com custos maiores? Vocês, né, enquanto advogados, com um olhar mais crítico da lei, isso também não pode pegar por esse outro lado? Não é um outro olhar? Não é uma outra... Não, sem dúvida, mas aí eu penso o seguinte, depende da qualidade do empregado. Porque se eu tenho um bom empregado, eu não vou demiti-lo, eu vou demiti-lo agora, porque se eu demiti-lo mais tarde, vai me custar mais caro. Se ele é um bom empregado, não há razão para demiti-lo, né? Outro dia eu vi uma matéria num jornal, enfim, onde indicava que a produtividade do trabalhador brasileiro é infinitamente menor do que o do europeu e do americano. Então, se eu tenho um empregado com produtividade alta, eu vou demiti-lo por quê? Não há razão.
Então, qual é essa interpretação da lei? Se não há razão para demitir, essa questão de que venha a trazer uma vantagem para o trabalhador, uma compensação pelo tempo de casa, eu acho que é coerente, que é uma coisa pertinente, né? Mas para evitar que ele demita por causa de custos mais altos, até porque se é um bom empregado, para que demitir? A empresa não vai querer manter esse empregado e permanecer com esse empregado? Ou, por outro lado, se é um mau trabalhador, alguém que não tem um desempenho adequado, qual é o custo maior? Demitir ou manter esse empregado que não gera uma produtividade? Hoje em dia, eu vejo que o empregado que tem mais qualificação hoje em dia é o empregado que menos fica tempo numa mesma empresa. Ou seja, ele está sempre evoluindo, está sempre em busca de algo melhor, sempre em busca de propostas e assim vai. O empregado, no meu olhar, eu vejo que aquele que tem menos qualificação, esse é o que fica mais tempo numa empresa só. Ou se não por comodismo, ou porque gosta da empresa, mas hoje em dia não, você vê cada vez mais jovens. Hoje em dia você vê empregados aí com 30 anos que já passou por 3, 4, 5 empresas em menos de 10 anos. O que antigamente não ocorria. Na época dos meus pais, isso não ocorria. Fazia o quê? 20. O que você mais via eram pessoas se aposentando na mesma empresa, ficando 30 anos na mesma empresa. Hoje em dia é cada vez mais difícil isso acontecer. Então, quanto mais tempo você tiver de casa, ou você vê, dependendo da lógica, ou é um empregado mais velho, ou que gostou daquilo, e assim vai. Eu acredito também... Sério, isso que eu vou colocar daí é sério demais. Eu acredito também essa questão Tem 2 outros posicionamentos. Um seria a continuidade da contribuição desse período de 3 meses do aviso prévio, porque existe contribuição nesse período, né? E o que pode acontecer também com o empregado é ele estar desestimulado. Ele era um bom funcionário, completando aí 10 anos de casa, a empresa não deu valor e ele desestimulou e não serve mais para a empresa. Então, isso também pode acontecer. Eu já preciso da minha primeira paradinha, vou para o intervalo e eu volto ainda nesse tema da questão do aviso prévio. Eu queria entender com vocês o seguinte. Ok, o aviso prévio ele é estendido, né, por até 90 dias, 3 dias a mais por cada ano trabalhado. Isso vale para quando o funcionário é demitido e para quando ele pede demissão? É válido para as 2 situações? Como é que fica a questão da redução da jornada durante o aviso prévio? Aquela questão, 30 dias, a gente já sabia como é que funcionava, reduz 2 horas, né? Durante todos os 30 dias ou 7 dias lá no final. Como é que fica agora nesse período de extensão? O que a legislação diz? Qual é o direito do empregado e do empregador nessa nova relação, nessa nova situação, tá bom? Intervalo, volto já. Cabeça pra cima.